Você trabalhou meses exaustivamente e finalmente conseguiu juntar uma boa grana para comprar o seu primeiro carro, um Palio 2009. Você tá mega empolgado e não vê a hora de sair rodando por aí e pegar a estrada. Então você tira férias e decide ir dirigindo da Pavuna, no Rio de Janeiro, até a Serra do Cipó, em Minas Gerais. Uma brilhante ideia. Só que tem um problema, você nunca foi lá e ninguém que você conhece sabe onde raios fica a Serra do Cipó em Minas Gerais. Mas isso não vai te impedir, porque é só colocar no Waze e seguir o seu caminho feliz e tranquilo até a Serra do Cipó. Pois é, mas e se o Waze não existisse? Aí você usaria o Google Maps provavelmente, mas e se ele também não existisse? E se não fosse possível a existência de qualquer outro sistema de GPS? Então, a não ser que você tenha um bom mapa do trajeto, essa viagem será um belo desafio para você e seu fiel escudeiro Palio. E bem, antes de Albert Einstein nos agraciar com as suas duas teorias da relatividade, geral e restrita, tecnologias extremamente comuns e essenciais nos dias de hoje, como o GPS, simplesmente não poderiam ter sido criadas, pelo menos não da forma como as conhecemos hoje. E não só a relatividade, mas outras teorias de Einstein nos possibilitaram ter desde células solares até convenientes portas automáticas nos shoppings, por exemplo. E para entender melhor tudo isso, já se inscreve nesse canal e assiste até o final desse vídeo para você descobrir como seria o mundo se Albert Einstein nunca tivesse nascido. Einstein é conhecido como uma das maiores mentes do século XX, um dos maiores cientistas de todos os tempos e até usado às vezes como sinônimo de inteligência e genialidade. Now, I will add a few words unprepared. Mas você sabe realmente o impacto que esse velho maluco com a língua pra fora tem na sua vida? E bom, começando com o famoso Global Positional System, ou Sistema de Posicionamento Global, o GPS, ele só é preciso do jeito que é hoje em dia por considerar os efeitos da relatividade geral e restrita na hora de calcular as distâncias. Mas como isso funciona? Bem, como descrito nesse artigo do Departamento de Física da Universidade do Colorado, o GPS pode ser dividido em três segmentos. O segmento espacial, que são vários satélites em órbita equipados com relógios atômicos extremamente precisos. Temos também o segmento de controle, que são estações terrestres que monitoram e atualizam os satélites, e o segmento de usuário, que são os receptores, como seu celular, por exemplo, que vão usar as informações dos satélites para calcular sua posição, velocidade e o tempo quando você decide fazer o seu belo trajeto Pavuna, Serra do Cipó, ou quando você só quer ir para o trabalho de carro. E beleza, mas como exatamente isso se conecta com a relatividade? Bem, a chave aqui está em saber em como calcular de forma correta o tempo que as informações levam para saírem dos satélites em órbita até chegarem nos receptores de sinais aqui na Terra. E para isso, dois efeitos relativísticos devem ser considerados. O primeiro tem a ver com a relatividade restrita, que por conta da alta velocidade com que os satélites se movem quando estão em órbita, mais ou menos 14.000 km/h, faz com que o tempo ande mais devagar para eles. Então os relógios atômicos nos satélites ficam levemente atrasados por conta desse efeito, cerca de 7 microsegundos por dia, ou seja, é um efeito acumulativo. Então a cada dia que passa, os relógios vão ficar 7 microsegundos mais atrasados com relação aos relógios aqui na Terra. E o segundo efeito é explicado pela relatividade geral, que passa a entender a gravidade como uma alteração que grandes corpos massivos geram no próprio espaço-tempo. Pensa numa bola de boliche deformando uma toalha esticada. Qualquer coisa menos pesada que passe pela toalha vai ter a sua trajetória alterada por conta do efeito da bola de boliche. Então esses corpos massivos, como estrelas e planetas, alteram a geometria do espaço-tempo. Isso muda a aceleração dos corpos menores que passam perto o suficiente para sentir esse efeito. Se você quiser entender melhor sobre a teoria da relatividade e outros assuntos da física, como buracos negros e mecânica quântica, por exemplo, eu recomendo muito esse livro do Stephen Hawking,
Hawking, que é o universo numa caixa de nós. Ele é bem didático e dá pra entender bem esses conceitos, é bem tranquilo. Então eu vou deixar um link aqui na descrição da Amazon pra você dar uma olhada e adquirir pelo link, que vai me ajudar bastante. Mas beleza, não sei se você reparou, mas eu falei espaço-tempo como uma coisa só. O que significa que quando o espaço é deformado pela gravidade, isso também afeta a forma como o tempo passa. E aplicando essa ideia no caso dos GPS, como os satélites estão em órbita, ou seja, mais afastados da Terra, eles vão sentir bem menos os efeitos da gravidade do planeta se comparado a qualquer coisa que esteja aqui na superfície. Então a gravidade afeta menos a passagem do tempo nos satélites, o que faz com que os relógios atômicos fiquem adiantados cerca de 45 microsegundos na frente a cada dia. O efeito também é acumulativo. Então, resumindo, por conta da velocidade dos satélites, o tempo para eles fica atrasado em cerca de 7 microsegundos. E por conta do efeito da menor gravidade, o tempo fica adiantado em 45 microsegundos, o que resulta nos relógios ficarem cerca de 38 microsegundos adiantados por dia nos satélites. E pô, 38 microsegundos parece bem pouco, mas na verdade, cada microsegundo corresponde a uma imprecisão de cerca de 300 metros no cálculo da distância. Então esses 38 microsegundos seria uma diferença de cerca de 11,4 quilômetros, que é mais ou menos a distância entre São Paulo, capital, e São Caetano do Sul, por exemplo. É bem significativo. Então se esse efeito não fosse considerado, essa tecnologia não seria tão útil quanto é hoje em dia, que você pode simplesmente pegar o seu Palio e ir dirigindo até o shopping novo que inaugurou na cidade vizinha. E aí chegando lá, você estaciona e para na entrada do shopping. E como um passe de mágica, a porta abre só de você ficar perto dela. E isso, meus amigos, nada mais é do que o efeito fotoelétrico entrando em ação. E essa teoria, inclusive, rendeu um prêmio Nobel para o Einstein em 1921. Não foi com a relatividade, foi com o efeito fotoelétrico. Mas o que ele tem de tão especial assim? O efeito fotoelétrico consiste no fenômeno que é mais comum em metais, em que quando a luz atinge uma placa metálica, elétrons são liberados assim que absorvem a quantidade necessária de energia dos fótons ali da luz que estão chegando na placa. E como a luz tem energia quantizada, apenas quando os elétrons do metal absorvem quantidades específicas de energia que eles são liberados. E essa ideia está presente nos sensores das portas automáticas dos shoppings. Esses sensores usam células fotoelétricas, que são dispositivos que convertem energia luminosa, luz, em energia elétrica. Então quando uma pessoa se aproxima da porta, ela acaba interrompendo um feixe de luz que é direcionado para a célula fotoelétrica. Isso altera a corrente elétrica que está sendo gerada, o que faz com que o mecanismo de abertura da porta seja acionado. Mas o efeito fotoelétrico não serve só para isso. Ele é fundamental também para os painéis solares, onde células fotovoltaicas usam esse conceito para converter a energia luminosa do sol em energia elétrica que pode ser utilizada para alimentar uma casa, um prédio, por exemplo. E bom, existem várias outras tecnologias e invenções que tiveram como base teórica as ideias de Einstein, como o laser e até as bombas nucleares. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, deixa nos comentários se você quer uma parte 2, ou então se quer que eu faça sobre outros grandes cientistas da história. E por falar em história, você conhece os navios da Segunda Guerra Mundial que simplesmente partiram ao meio do nada? Bom, é só assistir esse vídeo para entender melhor essa história. Eu te vejo lá.